Olá, amigos, eu sou João Deodete de Carvalho, advogado, titular do escritório DC Advogados e Consultores, sou professor adjunto da Universidade Regional do Cariri, procurador público, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, concurso de doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. A norma eleitoral estabeleceu uma série de condutas vedadas aos agentes políticos durante o período eleitoral. A Lei 9.504, nos seus artigos 73 e 77, sistematizou um conjunto de normas, um bloco normativo tendente a possibilitar que o pleito eleitoral não seja influenciado pelo poder político, através de ações levadas a efeito por agentes detentores de poder. Por primeiro, precisamos definir, a priori, o que seja um agente público para fins da Lei 9.504/1997. Por primeiro, agente público é todo aquele que mantém com a administração pública qualquer tipo de vínculo efetivo, vínculo de nomeação, vínculo contratual ou vínculo eletivo. Qualquer um deles que esteja nessa condição, por força da lei, ele é considerado como um agente público. E são esses agentes públicos que no ano eleitoral terão uma série de condutas vedadas. Aqueles que desejam serem candidatos no ano de 2020 devem observá-las sob pena de, descumprindo-as, ser sancionado e, logicamente, através de um processo que será assegurado ampla defesa e contraditório, ser impedido de assumir um cargo para o qual for eleita no ano de 2020. A natureza jurídica dessas condutas, ela é de ilícito eleitoral. É uma espécie de abuso do poder e, portanto, ensejará na forma da Lei Complementar 64/90 a cassação do seu mandato e a suspensão dos seus direitos políticos, ali como consignado na Lei Complementar 64/90. A doutrina tem caracterizado essas condutas como uma espécie do gênero de improbidade administrativa. E, nesse sentido, a Constituição Federal, sedimentada na formatação de um Estado Democrático de Direito, no seu artigo 14, parágrafo 9, diz que o pleito eleitoral deve estar livre de qualquer influência daqueles que detêm alguma instância de poder e que possam influenciar na sua eleição, favoravelmente à sua eleição. Com o fim de colocar obstáculo ao uso ilícito, as condutas vedadas, elas tutelam uma igualdade formal, de oportunidade entre os candidatos, entre os respectivos partidos nos pleitos eleitorais. O que se deseja com a vedação de determinadas condutas, levada a efeito por quem mantém vínculos com a administração pública, é justamente o de paridade de armas na condução de um pleito eleitoral. Baseia-se justamente na questão isonômica, na questão da igualdade de chances entre os candidatos, para que o resultado da eleição seja democrático, legítimo, espelhe a vontade do eleitor. Livre, uma escolha livre, sem influência do poder político. Evitar o desequilíbrio financiado pelo próprio erário público. Por isso, os agentes públicos, todos eles,
deve sempre observar aos princípios constitucionais regentes de suas atividades, especialmente aqueles que estão estabelecidos no artigo 37 da nossa Constituição, tais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade administrativa, a publicidade, a eficiência, a licitação como forma de contrato público e o concurso público. O agente público é, pois, qualquer pessoa que exerce função pública. O termo abrange os chamados agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares que colaboram com o poder público. Estão, portanto, sujeitos às sanções que estão consignadas na norma dos artigos 73 a 77 da Lei 9.509/1997. Há uma classificação cronológica nessas condutas. A primeira delas são condutas de hipóteses materiais de condutas vedadas durante todo o ano eleitoral. Portanto, a primeira delas, é proibida a cessão e o uso de bem público, na forma da lei eleitoral, no artigo 73, inciso 1, ceder ou usar, em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Logicamente que aí há uma excepcionalidade e uma ressalva. Esses bens podem e devem ser utilizados por ocasião da realização das convenções partidárias. A questão das convenções partidárias, nós vamos tratar num vídeo específico sobre isso, inclusive tratando dessa possibilidade de convenções partidárias levada a efeito de forma virtual. Segundo, o uso de bens ou serviços públicos da lei eleitoral, prevista na lei eleitoral, artigo 73.2, usar materiais e serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos seus regimentos e normas de órgãos que as integram. Portanto, senhores prefeitos, senhores presidentes de casas legislativas, aqueles bens que são utilizados em função da sua condição de prefeito e de presidente de casa legislativa, tem que ser usado com a devida parcimônia e dentro dos limites da sua prerrogativa. Não pode ser feito fora dessa prerrogativa. Por mais, é proibido, na forma do artigo 73, inciso 3 da lei eleitoral, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o expediente normal. Bom, e aí nós temos que verificar que a partir do momento em que o servidor cumpre o seu horário, o horário previsto de expediente, logicamente ele estará fora, né, do seu exercício profissional de função pública e, portanto, poderá participar normalmente de qualquer comitê eleitoral. Proibido também está o uso promocional de bens e serviços, na forma da lei eleitoral, artigo 73.4, fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Aqui, nós temos que essas atividades, elas têm que ter um caráter de impessoalidade. Elas não podem ser utilizadas como uso promocional em favor de candidatos. Despesas com propaganda institucional, além da média de gastos. A lei eleitoral, no seu artigo 73, inciso 7, diz: realizar, no ano das eleições,
antes do prazo fixado, despesas com publicidade de órgãos públicos federais que excedam a média dos gastos dos 3 últimos anos, isso é uma conduta vedada. O pressuposto aqui é aquele de evitar que no ano da eleição, com o propósito ou com o afã de fazer propaganda institucional, ela seja instrumentalizada justamente para a promoção pessoal de qualquer que seja o agente público. A distribuição de bens, valores e benefícios pela administração. Fica totalmente proibida essa distribuição de bens, valores e benefícios por parte da administração pública. Bom, aqui nós temos uma outra excepcionalidade, justamente no caso de calamidade pública, de estado de emergência, ou de programas sociais que estejam autorizados por lei ou já em execução orçamentária no exercício anterior. Logicamente que aqui o Ministério Público tem um papel fundamental de promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa nessas condições de excepcionalidade. E nós temos o caso agora da questão da pandemia, em que deverá ser levado a efeito uma série de políticas públicas e que, logicamente, estarão excepcionadas pela proibição. Outro elemento de proibição durante todo o ano, a propaganda institucional com caráter de promoção pessoal. A lei eleitoral, no seu artigo 74, diz expressamente ser conduta vedada. Fazer publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que constem nomes, símbolos, imagens que caracterizem a promoção pessoal de candidatos, partidos ou coligação, ainda que isso seja realizado antes das convenções partidárias. Portanto, aqui nós temos que ter um cuidado muito especial com relação a esse tipo de publicidade de programas, que também, na perspectiva de fazer essas publicidades, elas tomem um caminho da vedação quando se faz em função de promover determinadas candidaturas. Ok? Bom, a partir do mês de abril do ano eleitoral, está proibido a revisão geral da remuneração dos servidores. Fazer na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores. E a proibição aqui é só que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano. E esse prazo está estabelecido, né, até a posse dos eleitos. A partir daí, a recomposição só poderá ser feita até o limite da recomposição da perda salarial. Nos 3 meses que antecedem a eleição, é proibida a nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidores públicos. Logicamente que a própria norma, ela excepciona algumas situações. Quando nós estamos tratando de nomeação e exoneração de cargos em comissão, designação ou dispensa de funções de confiança, isso pode ser feito. Nomeação para cargo do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e dos conselhos de contas. A nomeação de aprovados em concursos públicos, desde que o concurso público esteja homologado até o início daquele prazo. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, logicamente que com prévia autorização do chefe do Poder Executivo. A transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários, hoje policiais penais. Essas situações são situações de excepcionalidade que podem ser levadas a efeito pelos gestores públicos sem que isso caracterize, sem que isso materialize uma conduta vedada. Transferência de recursos. Realizar transferência
voluntária de recursos da União, do Estado, dos municípios, ela é nula de pleno direito. Ressalvado, porém, os recursos para cumprir aquelas obrigações formais pré-existentes, para execução de obra, serviço em andamento, com cronograma pré-fixado, ou para atender situações de emergência e de calamidade pública. Portanto, os repasses que faz o governo federal para possibilitar que os estados e os municípios combatam a pandemia do Covid-19 estão excepcionados pela norma. Outra coisa que é proibida nesse período é a propaganda institucional em período eleitoral. Propaganda de produtos e serviços que tenha concorrência, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas e obras, serviços dos órgãos públicos, estão proibidos. Estão proibidos a partir desta data. Portanto, a partir também desta data, já acima mencionado, o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral tratasse de matéria urgente, relevante e característica das funções essenciais de quem exerce o governo. Função de governo. Contratação de show. Fica proibido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações. Essa proibição é aplicável a todas as esferas da administração pública, mesmo que o cargo não esteja em disputa. A partir dessa data, o agente político fica proibido de participar de inauguração de obras públicas, sob pena de incidir em conduta vedada. Portanto, a prática de qualquer uma dessas condutas vedadas, não há a norma, não há que se perquirir se o ato ele tem uma potencialidade ou não de desequilibrar o pleito. O que a norma exige, tão somente, é que seja atingida a igualdade entre os candidatos. O que deseja a norma proteger é justamente a igualdade entre os candidatos. É impossibilitar a utilização de mecanismo através da atuação do agente público em seu favor a desequilibrar o pleito eleitoral. As condutas, qualquer conduta que seja, essas condutas são condutas tendentes, logicamente, a comprometer a isonomia dos candidatos. A questão da potencialidade do ato e os resultados ocasionados ao pleito serão, logicamente, utilizados para a definição de sanções pelo Poder Judiciário. E, logicamente, a quantificação de pena quando se tratar de aplicação de multas. Quanto às sanções legais, também se prevê, além daquelas que estão consignadas na Lei Complementar 6490, prevê a suspensão imediatamente da conduta vedada. Multa no valor que chega de 5 a 100 mil o FIIs. Cassação do registro. Ou cassação do registro é cassação do diploma depois de eleito, sem prejuízo de outras sanções em lei. Logicamente que a incidência de sanções também passa pela incidência de sanções no âmbito dos órgãos de controle externo da atividade. Caracterizam, portanto, como já disse, um gênero, ou melhor, uma espécie do gênero de improbidade administrativa nos termos da Lei 84/29/92. Bom, logicamente, nós não vamos tratar aqui dos elementos de procedimento judicial aplicável à apuração e à sanção das condutas vedadas, mas, en passant, quero dizer que é o procedimento geral previsto no artigo 96 da Lei 9.504,
A representação, ela pode ser feita, apresentada por qualquer candidato, partido, coligação, por membro do Ministério Público, a Justiça Eleitoral, até a data da diplomação dos eleitos. Bom, espero ter dado uma contribuição aos agentes públicos no que diz respeito às condutas vedadas tendentes a alterar o pleito